Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, uma ótima terça-feira para você e para sua família, que Deus abençoe a cada um de nós. Muitos assuntos importantes neste conteúdo, por isso quero pedir para vocês já deixarem o like de imediato para não esquecerem lá no final do vídeo, né? Então deixa o like, se inscrevam no canal, é importante tua inscrição e não esquece de compartilhar com mais colorados o nosso trabalho por aqui, tá bom? É sempre um prazer recebê-los aqui em nossa casa, em nosso canal de Colorado para Colorado. Eu quero começar falando nesse conteúdo, pessoal, sobre a reapresentação do Inter ontem, porque tivemos algumas novidades e uma polêmica, né? Até falei sobre ela ontem em alguns conteúdos, na minha live também no Tudo ontem à noite, junto com o Rodinei Henke, tá? A principal polêmica, é claro, é a lesão, né, do meio atacante Kaique, né, que vem emprestado junto ao Bahia, se lesionou, teve a lesão agora no tornozelo nas férias, já passou por um procedimento cirúrgico, né, e está em recuperação, né. O Inter não divulga, tá, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, não divulgou, né, o período estimado de recuperação do Kaique. Porém, nas redes sociais, alguns torcedores já fazem campanha para que o Inter devolva o jogador ao Bahia, achando, é claro, inadmissível que ele tenha se lesionado, possivelmente alguma pelada, né, durante as férias, algum jogo, daqui a pouco, festivo, alguma coisa nesse sentido, tá? Sinceramente, cara, eu acho que o Kaique veio pra cá, não agregou nada, é um jogador realmente absolutamente comum, muito enfeitado, inclusive, na minha avaliação, e é inadmissível que um profissional nas férias não tenha o cuidado, né, com a sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo, tá? Porque o atleta profissional precisa, é claro, se cuidar, inclusive no período que está em férias. Então agora o Inter vai pagar esse pato, né? Claro que, como eu falei, eu acho que a direção do Inter precisaria fazer um acordo com o Bahia e devolver o jogador, que dificilmente vai ser aproveitado até o final desta temporada. As novidades principais, na verdade, foram fora de campo, né? Especialmente com o Guilherme da Costa, que é o novo coordenador de performance e saúde do Inter, vindo do Corinthians, assumindo a vaga do Diego Pereira. Tá? Então foi a principal novidade ontem anunciado de forma oficial pelo Internacional. O Inter continua os trabalhos, na semana que vem já tem o primeiro teste, primeiro jogo-treino contra a equipe do Coritiba no dia 4, depois no dia 11 tem contra o Mirassol. Vamos falar agora sobre a entrevista do Abel Braga, mas não sai do vídeo. No final aqui, eu quero trazer para vocês um trecho de um vídeo que está rodando nas redes sociais aí e que explica a parte, né, do porquê o futebol gaúcho está acabando. Entre aspas, é óbvio, né? O futebol gaúcho hoje não briga por absolutamente nada, somente para não cair, tá? O Abel Braga ontem praticamente admitiu em entrevista, tá, que o Rafael Borré realmente vai deixar o clube, tá? Claro que não nessas palavras que eu tô falando aqui, por óbvio, não viria ao microfone, mas já admitiu que há sondagens, que se for bom para o atleta e para o clube ele deve sair, tá? E ele falou algumas coisas importantes nessa entrevista para a Rádio Gaúcha. Abre aspas para o Abelão. Sempre teve sondagens, não é de agora, desde o início do ano e a todo momento. Principalmente o Borré. Ele teve um momento muito bom no início, depois a equipe mudou a forma de jogar e ele também sentiu. O próprio Carboneiro teve momentos bem positivos. Em todo o clube é assim, no Inter, no Grêmio, no Flamengo, no Botafogo, mas tem que ter acerto entre todas as partes. Não pode ser bom só para o clube ou para o atleta. Tudo que surgiu até hoje não estava dentro daquilo que é pretendido pelo Inter. Nós não vamos nos desfazer para daqui a pouco ter que trazer alguém da mesma posição. De repente, até conhecer o elenco, a cidade, o clima, isso leva tempo. Porém, fecha aspas, né? Porém, o Abel não descartou a saída do jogador. E nos bastidores dessa entrevista, isso é importante, tá? Ficou claro para os repórteres, isso é um depoimento que eles trouxeram, né? De que sim, o Rafael Borré deve deixar o Inter nesse meio de ano mesmo, tá? O Abel em nenhum momento negou, falou que inclusive sempre teve sondagens e que é normal porque é um grande jogador na opinião do Abel. Na verdade, né, Abel, a gente precisa realmente se desfazer do Borré, primeiro que ele não está entregando nada, e segundo que o Inter precisa abrir margem na folha, né,
dar aquele fôlego na folha, porque o Rafael Borré custa aos cofres do clube todos os meses quase 2 milhões de reais, né? Então não adianta ser profissional, não adianta ter treinador particular, né, preparador físico particular com ele tem que render dentro de campo, porque a cobrança vai chegar como tem chegado e o torcedor já não aguenta mais. O certo é que o Rafael Borré não tem mais clima para jogar no Inter, né? Então o Inter precisa de uma vez por todas negociar esse atacante. E o Abel já admite, né, nos bastidores, na própria entrevista ele não nega que tenha sondagens pelo Borré e que ele pode realmente deixar o clube. Qual é a sua opinião? Coloca aqui abaixo na caixa de comentários a sua opinião. Borré realmente vai sair? O Abel deixou claro nas entrelinhas que ele vai deixar o Inter? Deixa a tua opinião aqui abaixo na caixa de comentários. Quero falar agora, pessoal, sobre um vídeo que tem circulado nas redes sociais aí, de um programa lá na Bagé TV, tá? Que é o Futebol Alegria do Grêmio, né? E que tem repercutido bastante entre os colorados. Para mim, esse vídeo, tá? Ele é um dos retratos fiéis do atual momento do futebol gaúcho, que é sim de responsabilidade também da imprensa, tá? Porque a imprensa muitas vezes acaba só grenalizando, fazendo com que Inter e Grêmio acabem, por exemplo, se satisfazendo, né? Um ganhando do outro, um tentando ser maior do que o outro, um chegando na frente que o outro no campeonato. Isso é um apequenamento, né? Que a gente muitas vezes não se dá conta que está acontecendo, tá? E eu vou colocar esse trecho desse vídeo aqui, deixando claro que não é só lá na Bagé TV, que não é só por parte dos gremistas, porque também poderia colocar aqui trechos, e já coloquei em outros conteúdos, de colorados também, em entrevistas, tentando diminuir o co-irmão, né? E fazendo essa grenalização, que por muitas vezes ela é burra, tá? Por muitas vezes ela é burra, porque ela não contribui para o futebol, né? Para o futebol gaúcho em especial, tá? Então a gente tem que fazer meia-culpa, fazer meia-culpa. É legal a grenalização, às vezes, por parte do torcedor, é muito bacana, muito bacana. Agora, eu acho que é uma forçação de barra por alguns profissionais da minha área, da imprensa, né? E que toda hora tem que ser feita a grenalização. E eu acho que isso realmente é ruim para os dois clubes, tá? Vamos colocar esse trechinho que tá rodando nas redes sociais aí, eu desfoquei um pouquinho a imagem, por óbvio, né? Por direitos autorais. Lá do programa, então, Futebol Alegria do Grêmio. Quem vai falar aqui é o Cristiano Oliveira, grande repórter, grande jornalista. Admiro bastante o trabalho do Cristiano, deixar bem claro, tá? Como profissional. Vamos lá. Eu acho que não tem ninguém surpreso com isso, né? Aqui na aldeia, cara, é que a gente tenta, e todos nós já trabalhamos em lugares assim, a gente tenta fazer, assim, uma equivalência, uma falsa equivalência, porque não são iguais, né? Não se tratam de clubes iguais. A gente é acostumado, por alguns veículos e tal, a tratar os dois de igual forma. Se tu fala 2 minutos e meio de um, tem que falar 2 minutos e meio de outro. Só que, desculpa, gente, não são iguais. Em algum momento eles vão estar melhores do que a gente, em algum momento nós melhores, mas em termos de grandeza, não são iguais, desculpa. Em termos de grandeza, não são iguais, né? Não são iguais. Foi o que foi dito lá. E tá rodando, né, as redes sociais, esse trecho aí. E eu apenas dissoquei um pouquinho aí para a questão de direitos autorais. Eu discordo veementemente, tá? Eu não vou entrar aqui na linha do torcedor, que como torcedor realmente a gente volta e meia, né? Quer colocar um acima do outro. Mas eu digo, quando tu vai para um microfone, quando tu tem um programa de tanta qualidade, né? E de tanta audiência, digamos assim, como é o programa lá na Bagé TV, tem que ter um pouco mais de cuidado com essas questões, tá? Eu acho que isso não agrega ao futebol gaúcho. Eu acho que é um apequenamento, e eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que eu nunca fiz isso, que eu nunca, em algum momento, não quis grenalizar, porque eu já fiz várias vezes, tá? Só que há momentos e momentos, cara. Hoje em dia, a imprensa gaúcha, e aí eu me incluo nela, tá? Porque eu sou um cara formado, sou radialista formado, sou narrador, enfim, eu me incluo nela. A gente pensa muito mais naquela coisa, como eu falei, o gremista quer estar à frente do Inter, o Colorado quer estar à frente do gremista. Isso é muito pouco para a grandeza de Inter e Grêmio, cara. É muito pouco. O futebol gaúcho está realmente num momento tão complicado, né? Que hoje ele se sustenta, né, para ver quem vai ficar um na frente do outro no Campeonato Brasileiro. Eles não brigam para ser campeão mais.
Nós não passamos mais, como a gente fala, né, o Mampituba. O Inter e Grêmio há muito tempo não passa. Os gremistas zoam o Inter pelos 15 anos, que o Inter está completando agora em agosto, sem títulos. O Grêmio em 2018, 17, completa... 2018, né? Ganharam a Recopa acho que em 2018. 2028 completam 10 anos já. Então, é um processo que a gente até às vezes não se dá conta de apequenamento dos nossos clubes, tá? E aí dirigentes se contentam com isso, né? Que aí isso gera engajamento nas redes sociais, corneta daqui, corneta... Os nossos dirigentes, tá legal, estamos na frente do... agora o Inter tá na frente do Grêmio, legal, maravilhoso. Cara, isso não pode ser o pilar. Isso não pode ser o pilar das coisas. Inter e Grêmio, e aí eu tô falando do futebol gaúcho em geral, aqui eu falo de Inter, é claro, mas eu digo como geral, eles precisam ter a sua grandeza sempre acima de qualquer tipo de rivalidade. Nós temos que rivalizar com os times que estão mais na frente. Claro que tem a rivalidade local aqui, mas não se contentar só com ela. É esse processo que muitos não entendem, tá? Quanto à opinião do Cristiano, e às vezes a gente entra nessa brincadeira, tá? Eu acho que sim, Grêmio e Inter têm a mesma grandeza, são gigantes do futebol brasileiro e mundial, têm a mesma grandeza, são clubes gigantes campeões, né, multicampeões, com grande massa torcedora, né? Quando ele fala ali que o Grêmio é maior e tal, e leva em consideração, estão falando ali pela questão de ter muitos gremistas lá nos Estados Unidos, eu vi muitos colorados também. Eu vi muitos, mas muitos colorados também, sabe? E nessa questão de torcida, Cristiano, o pessoal aí que segue, que é gremista, né? Se vocês estão se baseando em pesquisa, a última pesquisa que saiu, o Inter tem mais torcedores. Mas eu nem quero entrar nessa celeuma, cara. Eu acho que são instituições gigantes, tá? Instituições gigantes e que infelizmente hoje se contentam apenas em ficar na frente do outro. Infelizmente, cara. E aí nós vamos ficando mais para trás cada vez mais. Esses dias teve um jornalista que até falou algo que eu acho que é muito para muita reflexão de todos nós. Talvez um dia ainda vejamos Inter e Grêmio disputando a Série B juntos, abraçadinhos na B. Olha, se continuar dessa forma, eu não duvido. Apenas a minha opinião, tá? Sem hipocrisia, sem nada. Como eu falei, já fiz também grenalização muitas vezes aqui. Né? Mas eu acho que tem momentos e momentos. Né? E o futebol gaúcho é que está perdendo. O futebol gaúcho está perdendo, está se afundando cada vez mais. É apenas a minha opinião, deixa a tua opinião aqui abaixo na caixa de comentários, por favor.